Rejeição. Eu vi em uma outra live as pessoas dizendo que não sabiam lidar com rejeição e na live as pessoas abriram vulnerabilidades reais e foram recebidos com um ar debochado, com um ar ridicularizado. Eu fiquei comovido, como se a rejeição fosse só um estímulo cerebral com alguma coisa de ancestralidade. E ponto final. E eu quero dizer aqui que sim, existe uma dimensão biológica nisso, na rejeição. A gente é uma espécie social. O cérebro aprende desde muito cedo que vínculo importa, pertencimento importa. E a exclusão ativa um alertinho. Transformar isso em então é só isso é a mesma coisa de dizer para quem está com dor: isso é só teu sistema nervoso, vai passar. Não acolhe, não orienta, não ajuda, não faz nada, só reduz a dor da pessoa. E mais, ainda pode passar uma sensação de que o problema é tu está sentindo dor, tu que é o problema. E isso é tão injusto, tão injusto. E eu fiquei, como eu já disse, tão comovido, porque eu vi que o que eu vi ali foram pessoas perguntando assim do fundo do coração, sabe? Por que eu não fui escolhida? Por que eu fui ignorada? Por que eu fico obcecada em querer descobrir o que eu fiz de errado? E isso não se resolve com uma simples explicação de ancestralidade, né, gente? Vamos combinar. Rejeição não é só um evento no cérebro. Rejeição é uma experiência humana, relacional, cheia de contexto. Depende de quem rejeita, de como rejeita, do que aquela relação significa para ti, do momento da tua vida e principalmente do que isso encosta dentro da tua história. Tem rejeições muito diferentes. Tem rejeição que é um não simples, honesto, adulto. Tem rejeição que é humilhação, desprezo, sumiço, manipulação. Tem rejeição no amor, na família, no trabalho, até na amizade. E às vezes o que dói não é só o não de agora, é o que esse não nos acorda. A sensação antiga de não ser vista, sabe? De não ser escolhida, não ser suficiente, ser facilmente substituída. Quando isso acende, a dor vem, e vem com força. Então, se tu é uma pessoa que sofre com rejeição, eu quero te oferecer um caminho mais humano aqui, nesse vídeo, para lidar com isso, sem tecnicez, sem superioridade, sem te tratar como se tu fosse fraco por sentir. Primeiro, tu não é exagerado por sentir dor. Rejeição dói porque vínculo importa. Ponto. Tu não tem que se envergonhar disso. O que a gente precisa é aprender a lidar com isso e não se abandonar quando isso acontece. Segundo, quando a rejeição bate, tenta separar duas coisas: o fato e a história que a tua mente conta. O fato pode ser: a pessoa disse não, a pessoa terminou, eu não fui escolhido. E a história pode virar: eu não valho nada, ninguém me escolhe, eu sempre estrago tudo, eu sou demais, eu sou de menos. Essa história costuma ser antiga e automática e ela amplifica a tua dor. Terceiro, faz uma pausa, volta pro corpo. Rejeição costuma jogar a gente no estado de impulsividade, quer já logo sair mandando texto, se explicar demais, implorar, se humilhar, ou então cortar o mundo, congelar e sumir. Não é? Fala pra mim se não é. Então, antes de agir, respira e pensa: qual é a ação que me preserva mais? Nem sempre é assumir. Às vezes é só esperar 24 horas e não tomar decisões no pico de nada, no pico da tua ferida. Quarto, valida essa emoção, mas não obedece ela, como se fosse uma ordem. Tu pode dizer pra ti: ok, isso doeu, mas ao mesmo tempo eu não vou me punir por isso, eu não vou correr atrás de migalha, eu não vou me rebaixar pra caber em lugar nenhum. Rejeição mexe com a autoestima, e a autoestima se protege com postura, não com performance. Quinto, uma pergunta que ajuda muito é: isso foi rejeição ou foi uma incompatibilidade? Às vezes a pessoa não quer, não pode, não combina, não está disponível, não tem maturidade ou não tem o mesmo tipo de intenção que tu. E isso não define o teu valor. O problema é que quando a gente tem essas feridas antigas, a mente traduz incompatibilidade como sentença final: eu não sou uma pessoa que possa ser amada. E isso é uma baita de uma mentira. Sexto, se a rejeição te pega sempre do mesmo jeito, te derruba por dias, te faz mendigar afeto, te faz sentir sem chão, talvez não seja só sobre hoje. E aí a gente vai ter que olhar com mais carinho e mais cuidado para tudo isso. Talvez tu vai precisar de uma ajuda profissional. Terapia é sobre te ajudar a nomear, entender, elaborar e construir recursos. Um terapeuta ou alguém que se coloca como formador de terapeutas, como eu já ouvi, precisa ter uma coisa super básica: tato, ética e principalmente responsabilidade. Gente vulnerável não precisa de deboche, precisa de presença. Se esse vídeo alcançar minha alma, minha pessoa que sofre por rejeição e fizer essa uniquinha pessoa se sentir melhor, eu já tô valendo a pena já. Se tu tá vivendo com isso, com esse problema de rejeição, leva contigo hoje. O não do outro não precisa virar o teu abandono. Tu pode sofrer sem te humilhar, tu pode sentir dor sem te destruir, tu pode sentir sem concluir que tu não vale nada. Eu quero continuar falando sobre isso, mas eu quero falar sobre isso de um jeito que acolha, de um jeito que não vai reduzir a tua dor numa frase pronta, porque tu não é um estímulo, tu é uma história e tu merece cuidado. E se quiser, vem pro Café e Papo de segunda a sexta ao meio-dia. A gente tá tendo umas conversas bem legais.